Nos últimos anos no Brasil, a gente perdeu de perspectiva quem é a verdadeira classe dominante. É muito comum se confundir a burguesia brasileira com setores das camadas médias, ou então com gerentes da ordem do sistema político. Então tem muita gente que acha que o grande problema do Brasil é a classe média, que, como diria Marilena Chaui, é fascista, é uma aberração política, uma aberração cognitiva e por aí vai. Já outros acham que o grande problema é a chamada classe política, que é um termo muito confuso, ambíguo, sem um sentido científico e teórico muito preciso. Quando muito, tratam dos bancos, falam que os bancos dominam o país, que a gente vive uma economia rentista e por aí vai, passando a impressão de que o capital bancário é o único membro do bloco no poder que domina o país e que, portanto, o capital industrial, ou um suposto capital industrial, seria um aliado na luta contra o rentismo, como se os industriais, os poucos que ainda existem no Brasil, não estivessem diretamente interessados no projeto Brasil Fazendão Cassino, uma economia capitalista centrada na acumulação financeira fictícia, na especulação e na produção de commodities para exportação. É necessário desfazer essa confusão e relembrar quem é a classe dominante, quem é a burguesia brasileira. Antes disso, vamos aprofundar um pouco no motivo da confusão. No dia a dia, a gente encontra esses setores da classe média tradicional, de maior renda, no nosso cotidiano. Então a gente encontra aquele juiz que acha que é dono do mundo, que pode estacionar ou fazer o que quiser com seu carro. A gente encontra aquele pequeno ou médio comerciante racista, escroto, que briga no protesto. A gente vai no shopping, no restaurante, na livraria e encontra aquele cara branco de classe média que acha que é dono do mundo e que nos dias atuais normalmente é bolsominion. Então nós temos diversas experiências concretas com essas figuras que, via de regra, são racistas, reacionários, fortes tendências fascistas. Em suma, é o típico cidadão de bem, que é aquele cara que cheira muito cocaína, trai a sua esposa, adora um prostíbulo, mas é o cara da defesa da família, é o cara da defesa da vida, é o cara que é a favor de prender os bandidos, porque bandido bom é bandido morto. Acaba que a gente acha que figuras como essa são a chamada elite do país, a burguesia do país. É o povo que fica na internet reclamando de Bolsa Família, de ProUni, de cotas. Porque é justamente esse tipo de gente que nós temos contato. A classe dominante de verdade, a burguesia, ela vive num apartheid social. A gente não vê a burguesia no nosso dia a dia. A gente não tem contato com ela, a gente não a encontra nos nossos ambientes de lazer e de consumo cultural. Então, por exemplo, a gente nunca vai ver os donos da Rede Globo no mesmo shopping que a gente frequenta. A gente nunca vai ver os donos do Itaú ou do Bradesco no cinema que a gente vai. A gente nunca vai achar os donos da Votorantim ou da Ambev pegando o avião da TAM ou da Gol no mesmo aeroporto que a gente, esperando aquele avião que está atrasado meia hora, 40 minutos. Esse povo não frequenta esse tipo de ambiente. Eles têm jatinhos próprios, com aeroportos próprios, shoppings próprios, lojas próprias, restaurantes próprios, parques, praias exclusivas, ilhas exclusivas e por aí vai. Eles vivem uma espécie de redoma social totalmente separado do conjunto do povo brasileiro, onde o seu convívio, o seu consumo cultural, os seus ambientes de socialização são inacessíveis para mais de 90% dos brasileiros. A burguesia de verdade, inclusive, ela nem sequer coloca seus filhos para estudar aqui no país. Normalmente manda suas crianças para estudar fora, na Europa, nos Estados Unidos, para fazer faculdade em Harvard, em Cambridge, na Sorbonne e por aí vai. Então existe uma espécie de invisibilidade social. Essas pessoas não aparecem no nosso dia a dia e, via de regra, a gente conhece a marca do grupo econômico. Então todo mundo sabe o que é o Banco Bradesco, mas quantas pessoas sabem quem são os donos do Bradesco? Como eles atuam politicamente? Com que partidos eles têm associação? Com que órgãos de mídia? Com que aparelhos ideológicos? A gente não sabe esse tipo de coisa. É evidentemente que nos últimos anos, algumas figuras da burguesia
começaram a ganhar maior destaque midiático, como é o caso do dono da loja Van ou o dono das lojas de Riachuelo, que são figuras da burguesia que apareceram muito mais, mas eles são exceções, são figuras mais caricatas da classe dominante. De maneira geral, a burguesia brasileira, assim como toda a burguesia do mundo, ela prefere a descrição dos bastidores. Ela não aparece muito, ela não dá entrevistas, ela não aparece em palanques políticos, ela não está nas redes sociais falando mal do nordestino, de Bolsa Família. Não é essa a questão para eles. Do mesmo jeito que é muito comum confundir os gerentes da ordem dominante com os membros da burguesia. Então, muitas pessoas olham para figuras como Sérgio Moro, Rodrigo Maia, Michel Temer, Aécio Neves, Tasso Gereissati e tantos outros, olham para essas figuras, para os juízes, promotores, senadores, deputados e por aí vai, e imaginam que são essas pessoas que dominam, que formam a elite, a classe dominante. Isso também é falso. Nesse sentido, é muito útil uma precisão teórica sobre o papel desses sujeitos na ordem capitalista. O pensador grego chamado Nikos Poulantzas, ele desenvolveu um conceito chamado classe reinante. O que é essa classe reinante? Existe um conjunto de pessoas na população que não tem os meios de produção e as condições sociais de produção, ou seja, não são donos das grandes indústrias, bancos, fundos de investimento, latifúndios e por aí vai, mas tem um nível de renda muito alto, tem um ambiente de sociabilidade, de consumo cultural muito próximo da classe dominante, em muitos aspectos inclusive com proximidade de relação de parentesco, casamento, e ocupam posições estratégicas na gestão da ordem burguesa, seja no Estado, seja no chamado mercado. E, por terem essa posição estratégica, serem figuras centrais na gestão e na manutenção do capitalismo, eles compõem o que o Nikos Poulantzas chama de classe reinante, que é um conjunto de pessoas que não é propriamente da burguesia, dado que não tem os meios de produção, mas por cumprir funções estratégicas na ordem burguesa, formam uma espécie de burguês coletivo. Eles estão junto com a burguesia, são indispensáveis para a burguesia, aparecem no primeiro plano da política nacional, mas não são propriamente a burguesia. Então, uma figura, por exemplo, como Rodrigo Maia. Rodrigo Maia está constantemente se reunindo com os maiores burgueses do Brasil, debatendo, formulando políticas, representando o interesse da classe dominante no parlamento. É alguém que vai ao jantar, ao casamento, que tem um ambiente de sociabilidade, de consumo cultural, de identificação de mundo com a classe dominante. Mas Rodrigo Maia não é um burguês. Ele pode ser uma pessoa muito rica, e mas ele não é um burguês. Ele pode ser descartado a qualquer momento. Antes de Rodrigo Maia, foi Eduardo Cunha. Eduardo Cunha foi descartado, Rodrigo Maia assumiu o papel, Sérgio Cabral já teve um papel estratégico na ordem dominante e foi descartado, e assim vai. A burguesia, como diz o ditado popular, ela perde... eu esqueci o ditado popular. Ela entrega o quê, Jorge? Ela entrega os anéis para não perder o cu, não. A burguesia como diz, tem que colocar isso meio que ela fez, que é ditado popular. A burguesia, ela entrega os anéis para não perder os dedos. Então é muito tranquilo, volta e meia, queimar algum gerente da ordem, colocar em desgraça um delegado, um juiz, um promotor, um ministro, um grande político e continuar a gestão da ordem fazendo a renovação de quadros. A classe dominante de verdade mesmo são os donos da Odebrecht, da Camargo Correia, do Itaú, do Bradesco, da Globo, da Band, do SBT, dos grandes complexos de produção, de soja, da pecuária, da mineração e por aí vai. Hoje é bem mais difícil reconhecer essa classe dominante porque existe uma diferença fundamental na configuração dela para o século XIX. Por exemplo, na época de Marx e Engels, quem era o burguês? Era o dono da fábrica, que ia todo dia dar plantão na fábrica porque ele era o chefe do setor administrativo. Então os trabalhadores viam diariamente os seus burgueses, seus patrões. Hoje em dia, muitas dessas empresas são de propriedade de diversos fundos de investimento,
fundos de investimento que têm capitais globais, normalmente a sede fica em Paris, em Londres, em Nova York, mas tem capitais globais. E nas empresas administrando você tem os CEOs, que fazem parte dessa classe reinante. Uma camada de tecnocratas responsáveis por administrar as empresas, os grandes grupos capitalistas, têm uma função estratégica, mas não são donos dos meios de produção. Então, você não tem nem como saber individualmente quem é o burguês que você tem que odiar, porque a propriedade está extremamente pulverizada. Se você for fazer um rastreamento, por exemplo, quem é dono hoje da Vale, que destruiu 2 cidades recentemente, você vai ver que tem uma série de fundos de investimento, fundos de pensão de trabalhadores. Alô, você que defende previdência capitalizada, que é fã de Ciro Gomes, saiba que a partir dos modelos de previdência capitalizada, com investimentos nesses grandes grupos econômicos, você faz com que trabalhadores financiem a sua própria dominação, que é um negócio muito funcional à ordem burguesa. De tal sorte que, junto a essa realidade, a gente tem um problema político e teórico gravíssimo. Até o golpe empresarial militar de 64, se debatia muito na esquerda brasileira a configuração da burguesia, sua história, sua estrutura, a consciência de classes. Existia um debate muito forte se alguns setores da burguesia brasileira, especialmente a burguesia industrial, iriam participar do processo nacional libertador para livrar o país do imperialismo e desenvolver as forças produtivas. Então, todo grande intelectual do pré-64 tinha reflexões robustas sobre a burguesia brasileira. Nelson Werneck Sodré, Caio Prado Júnior, Jacob Gorender e tantos outros têm artigos, conferências, palestras e livros sobre quem é essa burguesia. Depois do fim da ditadura, a volta da democracia burguesa, essa reflexão sobre quem é a burguesia brasileira foi perdendo muito fôlego no Brasil. Quando o PT entra no governo, os intelectuais petistas deixam de falar da burguesia, do grande capital, da classe dominante, para colocar todos os pecados na terra na direita, representada pelas siglas partidárias, especialmente o PSDB, e na classe média, que, como diria de novo Marilena Chauí, é fascista, é uma dominação política, esse negócio todo. A partir daí, a reflexão sistemática, séria, científica sobre a classe dominante brasileira ficou restrita a alguns partidos políticos, organizações menores, como é o caso do PCB, ou a pequenos grupos universitários de estudos. De maneira geral, saiu da cultura política aquele ódio ao burguês. Não à toa que figuras como Dória, como João Moedo e por aí vai, conseguem, por exemplo, ter popularidade, porque acabou se produzindo uma espécie de idolatria do burguês, do suposto empreendedor que trabalhou desde cedo para subir na vida. Então, quando o conjunto majoritário do que se chama de esquerda no país, e aqui falo precisamente de PT, PCdoB, PDT, PSB e o conjunto de intelectuais e movimentos populares ligados a esses partidos, deixaram de falar da classe dominante, deixaram de falar da burguesia, acabou que na cultura política do país e, consequentemente, na luta política, o enfrentamento dessa classe dominante saiu de cena, porque nunca foi interesse. Lula, como ele gosta de se orgulhar, governou para todos e a burguesia nunca ganhou tanto dinheiro quanto no governo dele. De tal sorte que, como bem mostrou o intelectual Adam Przewalski, no seu clássico livro Capitalismo e Social-Democracia, a classe trabalhadora ela só se reconhece como classe e atua politicamente enquanto tal quando os seus intelectuais, os seus partidos, os seus movimentos a organizam enquanto classe. Consequentemente, atuando enquanto trabalhadores, se desenvolve o antagonismo, o ódio de classes, a luta contra a burguesia, seja na perspectiva reformista ou na perspectiva revolucionária. Quando esses intelectuais, movimentos populares e partidos políticos da classe trabalhadora deixam de organizar enquanto classe e tentam organizar enquanto indivíduo, cidadão, eleitor, enquanto pobre, e tiram de cena a perspectiva de classe, os trabalhadores, de maneira geral, não vão olhar para a burguesia, eles não vão reconhecer na burguesia seus inimigos de classe. Porque se na configuração atual do capitalismo já é difícil fazer um mapeamento de quem era essa classe dominante, se na nossa cotidianidade imediata a gente não vê
essa burguesia, quando essas organizações intelectuais não falam do tema, ela acaba sumindo da cena política. E aí as mazelas da vida diária dos trabalhadores, falta de emprego, saúde, educação, transporte, segurança, acaba que os trabalhadores não responsabilizam a ordem burguesa por isso. Responsabilizam quem? Os políticos, a corrupção, o Estado, o jeitinho brasileiro, o patrimonialismo e por aí vai. A situação brasileira nessa temática é tão grave, mas tão grave, que está acontecendo um fenômeno de infiltração ideológica de empresários em partidos de esquerda. Na última eleição de 2018, PT, PCdoB, PDT e PSOL tiveram vários e vários candidatos que foram financiados ou treinados pela fundação do Guilherme Leal, o dono da Natura, ou a fundação do Jorge Lemann, o dono da Ambev. E as pessoas veem isso como normal, como se não tivesse problemas receber treinamento, financiamento, promoção de figuras fundamentais da burguesia brasileira. É até engraçado, recentemente eu falei no meu Facebook desse tema, aí chegou um militante do PT e falou que não tinha problemas, que era só treinamentos e por aí vai. E é engraçado, o mesmo empresário que financiou o que eles chamam de golpe, né? Não foi o golpe que derrubou Dilma, o golpe, que apoia o Lula preso, que é contra o Lula livre. O mesmo empresário que ajudou a patrocinar a derrubada de Dilma, a prisão de Lula, ele fornece formação política e ideológica para candidatos do PT, e o mesmo militante do PT que é contra a prisão de Lula e que foi contra o golpe, não vê problema nisso. O nível de desarme ideológico é brutal. No PT, PCdoB e PDT, que são partidos de centro-esquerda, partidos da ordem, partidos do liberalismo de esquerda, é até normal ver esse tipo de coisa, mas, por exemplo, o PSOL, que é um partido que se afirma como socialista, na última eleição de 2018 teve mais de 3 dezenas de candidatos que tiveram financiamento ou treinamento dessas fundações empresariais. Então, o desconhecimento de quem é a burguesia brasileira, como ela domina, como ela atua politicamente, como ela organiza o seu poder político é tão grande que tem figuras na esquerda que estão se naturalizando. Existe uma associação com a RAPS, do dono da Natura, o Guilherme Leal, ou a Fundação Lemann, do Jorge Lemann, ou qualquer outra dessas fundações, inclusive fundações imperialistas internacionais, como a Fundação Ford e a Fundação Rockefeller. Essa primeira, a Fundação Ford, tem uma influência gigantesca no movimento negro brasileiro, a partir de financiamento de pesquisas, seminários, palestras, publicações, políticos, movimentos, sites e por aí vai. De tal forma que, se a gente naturaliza essa infiltração da burguesia na esquerda brasileira, isso significa que a gente não compreende como a classe dominante atua, faz política, suas estratégias, suas táticas, suas formas organizativas. Isso significa que a gente não conhece o inimigo. E se a gente não conhece nosso inimigo de classe, a gente vai ser derrotado com facilidade. É urgente retomar uma agenda de pesquisa teórica séria e fundamentada sobre a burguesia brasileira, sobre seu nível de associação e dependência com o imperialismo, sobre seus aparelhos políticos e de hegemonia, sobre como ela domina a partir da repressão e do consenso. E não só isso, não só uma agenda de pesquisa científica, uma agenda política de divulgar o ódio de classes, de mostrar o rosto dessas figuras, de dar materialidade a esses grupos econômicos, de falar do papel desses fundos de investimento estrangeiros no controle e na desnacionalização da economia brasileira. A gente precisa fazer política radical, política com capacidade de transformação das estruturas do país. E a gente não faz isso sem uma política anti-burguesa. A gente precisa conhecer o nosso inimigo para combatê-lo.